Só quero mencionar isso aqui também. É, Às vezes nós pensamos, olha, o tempo de Deus é só isso que importa, não faz diferença. Mas Paulo escreveu em 1º ou 2 Timóteo, eu não lembro qual dos dois é. Ele escreveu abertamente dizendo que se existiam homens que estavam pregando o tempo errado da vinda do Senhor, estavam literalmente pervertendo a fé de alguns outros. Então, isso aqui é um problema ainda maior que nós podemos imaginar. Se errarmos isso, existem grandes consequências maiores do que pensamos, e naqueles dias ia ser uma consequência muito maior, porque a igreja era tão nova e não havia mais nada em que acreditar. E eu posso ver que se alguém disser, o Senhor já veio e você perdeu, por que é que então vou continuar guardando a minha fé? Até mesmo com a presença do Espírito Santo, não há nada que pode vir contra isso. Então, ao mesmo tempo, é algo muito importante, é um assunto bom de se acertar, porque às vezes eu sinto que, eu fiz isso. Não importa o que você prega, que vai vir depois ou antes. Você costuma agir assim. Importa sim. E ainda assim, a palavra de Deus está aqui para que nós venhamos a discernir e fazer o melhor para entender, e entender parte da palavra de Deus errada ou incorreta pode fazer uma grande diferença em nossa vida. E isso não é um probleminha qualquer. Eu acredito, e eu não acho que eu estou errado. Eu acho que a mensagem da cruz é de alguma forma ligada aos eventos do fim dos tempos, o conhecimento desses fins dos tempos. Não, eu posso dizer exatamente onde está. Em Tito, capítulo 2, a Bíblia nos diz que a graça que está nos ensinando, olha, a mensagem da cruz abre o coração e a vida do crente para a fé e a graça como mais nada. E a graça nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, negar aquilo que vem do mundo e não vem de Deus. Negar aquele desejo do mundo. Em segundo lugar, nos ensina as coisas certas. Mas a terceira coisa que nos ensina é buscar pela vinda do Senhor. Então, quando a graça flui e ela não é atrapalhada, porque nossa fé está em Cristo e na cruz, e não na lei, aonde frustramos a graça de Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo coloca dentro do crente enquanto a graça flui é a bem-aventurada esperança. Estamos buscando a esperança bem-aventurada. Nós aprendemos então que temos que buscar e ver as coisas que estão por vir, separar as coisas que são do mundo e buscar pela volta do Senhor. Isso é o que a graça e a fé que acompanha a mensagem da cruz vai trazer para a vida e o coração do crente. Sem a graça fluindo, o desejo pela vinda do Senhor é menor do que deve ser na vida e no coração de um crente. Então a mensagem está direcionada a isso diretamente. As pessoas que estão distantes da cruz, eu acho mais do que qualquer outra parte do cristianismo, é o pessoal que diz ser do verbo da vida, palavra rema. Eles nem acreditam na cruz, eles dizem que é uma miséria do passado, a pior derrota na humanidade, que se você pregar a cruz, você está pregando a morte, por aí vai. E abertamente eles admitem, pelo menos aqueles que são chefões lá, aquele que faleceu agora, alguns 3 ou 4 anos atrás, eu sempre pensei que o seu raciocínio a respeito do arrebatamento estava certo, mas eu não sei, eu não estudei o que ele dizia muito, mas o líder atual agora falou abertamente, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, eu não sei o que vai ser do fim, eu não tenho a menor ideia. Mais uma vez nós vemos o exemplo de uma igreja temporal, é o nome que eu escolhi para isso, uma igreja que só se focaliza nas coisas do aqui e do agora. Eu preciso ter, a minha casa de $5 milhões, eu preciso disso e daquilo, e é isso que Deus quer fazer. Isso está longe de ser verdade. Mais uma vez, o equilíbrio Deus quer primeiramente prosperar a sua alma e em segundo lugar Ele quer nos ajudar aqui nessa terra, nesse tempo específico. Mas a palavra de Deus em relação a esses eventos do fim dos tempos é muito importante, eu digo extremamente importante, porque não é somente um probleminha de lado que não importa, não, importa sim. E alguém disse para mim, como é que você sabe que você está completamente certo? Eu não acho que eu estou completamente certo, eu acho que ninguém está completamente certo, porque não tem como você saber tudo a respeito da palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, realmente eu acredito que o que ensinamos está certo, senão eu não estaria ensinando.
eu acredito que é certo, eu acredito que é bíblico, acredito que vem da Bíblia. E convidamos você para ler a Bíblia por si mesmo e ver se o que estamos ensinando vai de acordo. Nos acompanhe, e é isso que estamos ensinando aqui, ó, a palavra de Deus. Nos acompanhe, sabe, e acredite por si mesmo, mas o que os irmãos declararam aqui está certo. A igreja moderna está tão focalizada no temporário. Para que eu vou querer saber do futuro, do céu e esse tipo de coisa, com a vinda do Senhor e tal, se você, como um pregador que diz ser carismático e se diz ser um profeta também, mas ele é profeta igual eu fui o presidente ontem, e de qualquer forma, ele diz que o Senhor vai atrasar a sua vinda porque os filhos dele estão aproveitando essa terra demais. Agora imagina que estupidez, que ele vai deixar de vir na hora porque os filhos dele estão aproveitando muito a terra. Olha, essa é a motivação deles. Soa bem para o ouvido humano, eu vou ficar rico e eu vou ter um bom tempo e esse tipo de coisa. Mas por que é que você quer o céu? Para que você se importa com isso? Se tudo aqui tá bom. Mas o fator principal é que a maioria desse pessoal, eles não estão melhorando financeiramente ou na sua capacidade física, não, está piorando. Para o homem comum isso é verdade. Certo. O único que se beneficia São disso alguns é alguém pregadores. pregando. E existem pregadores assim. Certo. E eles chamam de um estilo de vida bíblico, mas eu tenho que discordar. Eu não concordo com isso. Vamos começar então ali do 2º versículo outra vez. Começa aí. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A doutrina errônea faz isso. Quer por espírito, através de mensagens em línguas e interpretação que pretendessem ser do Senhor, mas não eram. por palavra, corresponde àqueles que afirmavam ter a palavra do Senhor. Eu posso mencionar algo aqui rapidamente, aqui nem pelo Espírito. Nós temos que entender, em 1 João, a gente vê isso muito bem, em 1 João 4:1, diz, provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, quando um pregador está pregando, há um Espírito guiando aquelas palavras. Verdade. Então, se essas palavras estão erradas, isso não seria, e você tem o dom do Espírito aqui, mas também pode ser apenas um Espírito errado, levando um homem que está pregando uma mensagem em uma direção errada outra vez. Então, mais uma vez, alguém falando algo que é ungido por espíritos demoníacos ou o espírito humano mesmo, e isso pode se encaixar nessa categoria, vocês não concordam? Bem, você está falando a respeito de pessoas falando que está vindo do Espírito e não é o Espírito certo, de Deus, diz, né? Não vos movais nem por Espírito, nem por palavra, isso aqui é tudo junto, pode ser um dom do Espírito que está errado, pode ser uma mensagem vindo de um pregador que está errada, tudo aqui está junto. Eu fui criado em uma igreja da Assembleia de Deus. E eu acho que essa denominação está se desviando cada vez mais hoje em dia dos pilares da fé nos quais eu cresci. Mas, tentando pensar aqui, que eu não me lembro de ouvir nada, eu já ouvi várias mensagens a respeito de línguas e interpretações. Algumas ali durante os anos eu senti que eram, que vinha da mente de alguém. Aquilo não estava errado, o que estava sendo dito, mas não era o Senhor, em geral, né, eu estou dizendo aqui. Então, quando o mundo carismático começou, foi aí que começaram a ter, e eu não estou dizendo, na área pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, que nunca houve uma mensagem falsa, é claro que houve, mas aquilo ficou algo muito maior quando o mundo carismático passou a ser parte da igreja e todos os tipos de mensagens em línguas e que tinham que ser interpretadas que não vinham do Senhor, vários tipos de profecias. Eu me lembro pregar em um culto em Kansas City, no Missouri, há anos atrás, no Coliseu que tem ali. E eu estava para subir no púlpito quando um homem me parou. E ele disse, irmão Swagger, eu preciso de um conselho, eu preciso que você me guie. E eu perguntei o que é. E ele disse, foi uma mensagem, não, uma profecia que uma mulher deu. Nós vivíamos em uma certa cidade a 100 milhas de distância e tal. Ele me contou o caso.
Então ela veio para mim dizendo: o Senhor diz